Se você tem interesse sobre o que está acontecendo com as igrejas e seus membros, assista esses 7 minutos. As igrejas estão se esgarçando, entrando num caminho muito antagônico. O que eu quero dizer com isto? Enquanto o movimento evangélico cresce exponencialmente, provavelmente vai ultrapassar os cristãos católicos romanos. Enquanto eles crescem, o número de cristãos que mais aumenta é dos chamados desigrejados. Lembrando que atualmente eu sou um deles. Eu penso que a igreja vive este antagonismo, que é o seguinte: a porta de entrada é grande, mas proporcionalmente a porta de saída é muito maior. As igrejas continuam lotadas por causa da gigantesca massa de pessoas que não participa de nenhuma igreja, mas o ralo que vaza é enorme. As igrejas estão cheias porque nós somos uma grande nação. Basta vermos em termos percentuais que nós vamos constatar que as igrejas perdem muitos dos seus fiéis, muito mais do que ganham. A cada 5 meses, os fiéis são outros. Mas é importante dizer o seguinte, que tem um volume de crentes que eles estão em trânsito. Perceba, há um número entrando, mas esse número que entra, uma parcela significativa dele apenas trocou de igreja. Eles não são novos crentes. O chamado trânsito religioso, isto é, as pessoas que parecem beija-flor, que ora estão aqui, ora estão ali. Elas estão em movimentação, não é fruto apenas da falta de fidelização de mercado, da cultura consumista, como muitos dizem. Há outros valores que entendo que estão em questão. O que nós podemos entender dessa grande vazão de cristãos? Primeiro, eles não perdem a fé, querem continuar essa caminhada seguindo a Cristo, mas, em segundo lugar, percebem que a formalização institucional, como está posta, não corresponde aos anseios que eles têm. Qual é o efeito disso? Veja, no mundo das informações, está propiciado às pessoas a possibilidade de comparar, analisar, escolher, isso com uma amplidão enorme. Então, elas se tornam mais insatisfeitas com os pacotes herméticos, fechados. Resumindo, Cristo propõe a liberdade e as instituições fabricam algemas. Nisto se cumpre o que o próprio Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Vinho novo nós poderíamos dizer que são novos pensamentos, novas perspectivas teológicas, que algumas igrejas até propõem. E os odres velhos? Elas são as estruturas institucionais. O modo como se mantêm as relações internas da igreja. Isso é anacrônico, quer dizer, fora do tempo. Nós temos então uma teologia reformada e uma estrutura da Idade Média. Fatalmente, pessoas com novos pensamentos em estruturas antigas vão causar uma ruptura institucional grande. E a ruptura, como disse Jesus, será muito maior. O que faz a porta de saída ser maior que a da entrada? As igrejas, os odres velhos, não correspondem aos anseios da humanidade, que é o vinho novo. Um dos problemas graves que causam o desgaste de igrejas é que elas não se veem socialmente responsáveis. Elas ainda atuam como uma entidade filantrópica e que depende estritamente da vontade dos seus pastores ou dos seus dirigentes. Então, pastores dirigem suas igrejas pela ótica da benevolência. No mundo cuja necessidade ética de responsabilidade social e de engajamento sustentável é urgente. Então, a igreja não pode atuar com parâmetros de outros tempos, de velhos mundos. É necessário ética e transparência. Então, a melhor maneira de manter uma igreja viva é a expansão de consciência, em que se trabalha para um engajamento ético e uma abertura para ouvir os seus membros. Nada que se distancie da liberdade do povo em participar livremente e atuar como protagonistas na construção do reino irá sobreviver neste novo mundo. Todo fator excludente vai ser rejeitado. Isso serve para qualquer instituição, seja ela pública, quer religiosa, política. As relações de equidade se tornam cada vez mais imprescindíveis e essenciais para este novo mundo.
Então, nesta perspectiva da nova geração, de uma humanidade que mudou, mais igrejas cujas estruturas são de outro tempo irão se esvaziar numa velocidade enorme. As igrejas falam de liberdade e salvação, mas se restringem em promoverem eventos dominicais e outras atividades para sustentar cultos. Tudo se concentra em cultos, esses eventos que a gente chama de culto. O profeta Isaías condena a manutenção de culto, a promoção de culto com a falta de engajamento na vida. Então que possamos repensar as estruturas eclesiásticas que estão presas num tempo que já se foi.